Olá, falamos diretamente da Móvel Sul 2025. Esse estúdio do Somos Móveis está instalado em meio à feira, onde é possível sentir essa conexão de ideias e essa troca profissional tão importante para o setor moveleiro. Hoje, nesse episódio, nós vamos conversar sobre o design para alto padrão. E fique ligado com a gente, nós vamos conversar com duas profissionais muito importantes sobre esse segmento. Somos Móveis, o podcast do Sindimóveis Bento Gonçalves. A análise dos nossos especialistas para temas que impactam o setor moveleiro. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje duas especialistas. É a Natasha Schlober e a Priscila Manfroy. Eu sou a jornalista Raquel Fronza e esse é o podcast Somos Móveis. Vamos conhecer um pouquinho melhor sobre as nossas convidadas? A Natasha é diretora criativa e curadora também. Ela soma mais de 17 anos de experiência no segmento de design de alto padrão. Atua em projetos utilizando gestão estratégica aplicada ao design e também tem atuação na Associação dos Designers de Produto desde 2015. Atualmente, ela está em sua segunda gestão como presidente da entidade. Ao longo dos anos, ela já atendeu marcas como a Pex, Abimóvel, Polos, Electrolux, Lafonte, entre outras. A Natasha se consolidou como curadora internacional em 2022, trabalhando em Nova York para a Pex, Casa Brasil, e para a Embaixada Brasileira no México durante o Design Week México, também em 2022. E um dado muito interessante é que ela foi jurada da primeira etapa do Prêmio Salão Design de 2025. A gente agradece muito a sua presença, Natasha. E quem está aqui conversando com a gente também hoje é a vice-presidente do Sindimóveis e Móvel Sul, a Priscila Manfroy, que tirou um tempinho da agenda super concorrida do evento para conversar com a gente sobre esse tema. A Priscila é formada em administração de empresas e trabalha desde os 17 anos no Grupo SCA de Bento Gonçalves, onde atualmente ela é gestora de mercado com enfoque nas áreas de marketing e comercial. Entre as suas viagens, para inaugurações de showrooms, visitas aos principais eventos nacionais e internacionais de móveis, design e decoração, a Priscila tem muito conhecimento sobre o setor e também dirige o Prêmio Salão Design. Então, gurias, vamos começar o nosso bate-papo falando sobre um cenário macro desse tema que vai nos nortear, né? Natasha, como você enxerga o cenário atual do design de interiores para o mercado imobiliário como um todo nesse momento? Bom, acho que a gente nunca teve num momento tão amplo, de tantas possibilidades. O Brasil tem sido muito bem visto lá fora, então eles têm nos procurado e não mais nos oferecemos a ele, mas sim recebemos o estrangeiro e mostramos então a nossa identidade, a nossa potência tecnológica. Então acho que no momento, até a Priscila pode também comentar um pouco disso no setor de planejados, tal. Acho que a gente se complementa muito bem aqui, que você falou que ela começou com 17, eu também comecei com 17, então por isso, mas visões diferentes, Eu fui mais para galeria, para artes plásticas, ela mais para indústria, então eu vejo que a gente tinha de outras gerações bloqueios muito fortes e agora a gente não tem, então o quanto a gente se posiciona, o quanto a gente pode fazer essas vendas, essa identidade real brasileira está sendo melhor assumida por nós mesmos, mas eles sempre buscam isso, o problema é a gente se assumir, isso está vindo muito forte com materiais, formas, então acredito que seja um momento que nunca foi vivido antes, São milhões de possibilidades. Priscila, você concorda com a Natasha? Do lado industrial, a gente vê um lado parecido com esse? Concordo, eu acho que o Brasil está se sobressaindo, eu acho que a gente está se valorizando mais como país, como produto, como design. Então, o produto brasileiro está sendo buscado, Um exemplo é a feira, que é a Móvel Sul, que a gente viu mais de 47 países acessando a feira essa semana, as pessoas otimistas com exportações, o próprio Salão Design também, que vários inscritos finalistas de outros países. Então, eu acho que o Brasil é a bola da vez, assim, se a gente pode dizer, quanto à arquitetura, quanto a design, e tem toda essa valorização cultural de materiais, de recursos em abundância,
né, e que a gente consegue explorar isso. Então, na parte da indústria e do mobiliário planejado, né, hoje nós temos lojas em outros países e o design brasileiro é muito procurado. É uma referência, principalmente na América Latina, América Central, vê o Brasil como um país muito à frente, né, do seu tempo, com referências inclusive europeias, quanto ao nosso segmento, né? Então isso é muito importante. E ambas, vocês nos falam que ambas começaram aos 17 anos, né, no segmento. Ao longo dessa caminhada, o que vocês viram de mais diferente? Ou algo que vocês vivem hoje nesse setor que vocês jamais imaginariam estar vivendo? É justamente essa pluralidade, esses caminhos mais abertos? Ou esse olhar para o Brasil como um polo mesmo de design, de arquitetura, de inovação? Eu acredito nessa valorização mesmo e que parte da gente. Eu acho que no momento que a gente se aceitou, né, sabendo que a gente é bom, a gente tem um produto bom, a gente tem indústrias tecnológicas, a gente se preparou para isso, a gente passou a ser visto de forma diferente também. Então eu acho que essa mudança foi muito significativa nos últimos 5 anos, assim, a gente pode dizer, e eu acho que a gente tem que aproveitar muito disso daqui para frente, né? E o brasileiro se assumir, eu acho que esse é o ponto. É ter orgulho da própria identidade, orgulho do próprio material, né? Então assumir as texturas, as cores, né? Acho que é muito. A gente tem riquezas inúmeras, né? O nosso país é gigantesco, então a gente tem várias seções, né? O Nordeste com muita fibra, cor, né, vibrante, enquanto no Sul a gente tem mais tecnologia, é um design mais minimalista. Então a gente tem várias mesclas possíveis que se você falar, ai, qual a identidade brasileira? Não temos, assim, são muitas possíveis e isso é rico. Quando você fala, ai, o design europeu, você já pensa em algo, o design americano, você já pensa em algo mais comercial. Mas quando você fala de Brasil, são tantas possibilidades, são tantos caminhos, que eu acho assim, essa riqueza assumida faz muita diferença. Um ponto muito positivo, né? Durante esses dias de Móvel Sul, nós temos conversado com diversos profissionais do segmento de vocês, e outro ponto muito positivo que eles nos trazem é a profissionalização do design nesses últimos anos. Eu acho que combina muito com o que vocês estão complementando, né? Sim. E não só do design, acho da própria arquitetura, né? Como a gente vê que a profissão arquiteto, ela cresceu demais e as pessoas passaram a ver isso como importante, né? Contratar um profissional para cuidar do seu projeto. Então, eu acho que isso a gente vê que cresceu demais, né? Número de famílias que ao comprar um novo imóvel, contratam um profissional, né? Então eu acho que isso já é algo disseminado e é super importante, né? Porque ele tem todo o conhecimento, ele tem toda a expertise, ele tem os canais de fornecedores. Então eu acho que isso veio a somar muito para a gente poder ter uma arquitetura reconhecida, um design reconhecido junto a esses profissionais. Que legal. E acrescentando até um ponto, o profissional, o arquiteto era muito elitizado, né? Então, a partir da pandemia ali, você já tem... as pessoas tentaram fazer coisas sozinhos e tiveram prejuízos. Então, assim, às vezes é uma economia que não faz muito sentido, né? Você vê no todo o tempo, os materiais, a estratégia do próprio profissional, isso potencializa a economia do todo, né, da reforma, do todo. Então, acho que a classe média como um todo está usando mais o arquiteto e nisso populariza e já começam a olhar, né, sobe a régua. Então, acho que até essa frase de subir a régua é o que está muito constante hoje no nosso mercado. Então, se a gente tem grandes indústrias chamando designs autorais, chamando gente de fora para desenhar, se expondo, né, colocando em exposições internacionais, em prêmios também muito importante, nacionais e internacionais. Isso dá uma visibilidade no todo e a régua sobe. Então acho que a gente está nesse momento da régua já bem alta, né, para o todo, assim.
Que bom. Exato. Isso é evolução, né? Muito positivo. E já que nós estamos falando sobre valorização, a gente queria falar também de valorização dos imóveis, né? E entrando um pouquinho no design de interiores. Acreditamos que essas duas expressões combinam muito, pessoal. Design de interiores, ele influencia diretamente na percepção do valor de um empreendimento. Vocês concordam e sentem isso no dia a dia de vocês? Sim. Eu acho que as construtoras também entenderam isso e têm investido cada vez mais, né, em assinaturas importantes, em pensar esse interior para valorizar o imóvel, apartamentos decorados, ou venda até de imóveis mobiliados com todo o enxoval, né? Então o consumidor quer essa facilidade, quer essa curadoria, né? E o construtor quer valorizar esse imóvel. Então, eu acho que cada vez mais isso já entrou no Brasil e eu acho que veio para ficar, né? Não, e é importante a gente falar também como que está sendo decorado, né, esses apartamentos, esses grandes incorporadoras, como que elas decoram. É muito interessante ver a evolução do luxo como um todo. Então a gente tinha um luxo muito rebuscado, muito pesado, né? A gente tinha uma coisa mais europeia. Hoje a pessoa já vê que o luxo é silencioso, é experiência, é tátil, não é ostentação, é o que você é, né? A casa é sua, não é para o outro. Então, a valorização dos materiais brasileiros, as pedras brasileiras estão muito em alta também. Então, acho que todo esse conjunto, né, fecha o todo muito bem. E aí você pode até citar aqui alguns empreendimentos. A gente, pelo menos em São Paulo, como um todo, a gente está em uma corrida dos hoteleiros de altas estrelas, né? Não são nem mais 5 estrelas, né? A gente está falando ali da parte do Matarazzo, né? Todo o complexo ali. Antes a gente já tinha outros entrando, hoje a gente tem o Faena que vai entrar também. Se a gente for aqui para o sul, tem o Kempinski, né, do Lajeado também, que é um nível altíssimo. Cheguei aí no Kempinski, eles têm um setor separado que o Aristeu Pires está fazendo algumas coisas, então essa valorização do local, né? Então não é só o Brasil, é a madeira local, é a pessoa local, então é outra experiência. Acho que o Kempinski ali você pega até o terreno, né? Então você fecha o 360 ali. Então entender o que essa incorporadora pode te oferecer. Ele não te oferece só moradia. Ele te oferece experiência, ele te oferece a academia, o restaurante, serviços de alto padrão. Então é outra forma de venda, né? A gente pode falar então do design de alto padrão como uma experiência de alto padrão, né? Se aplica muito ao que você está nos falando. Eu queria ouvir de você, Natasha, o que é prioridade nesse momento quando a gente está falando sobre isso? É de fato essa experiência completa, é a facilidade, o conforto? O que você tem visto que os clientes não abrem mão? Acho que é o todo, né? Viver bem. Então, como que você pode viver bem? Então, você, desde ter um fornecedor que te dá tranquilidade na entrega, na manutenção, no próprio produto, né? Então, você tem eletrodomésticos também que fazem coisas que você não precisa mais, né, fazer. Eletrodomésticos que nem tinham no nosso mercado, agora começam a aparecer mais em casa cor. Tem vários lançamentos, né? LG, Electrolux, eles fazem alguns lançamentos bem interessantes. Eu lembro, há uns 2, 3 anos atrás, a gente falando com alguns arquitetos, a questão da geladeira com o vidro, né, para você ver, que era muito na Europa, você não via aqui, e os mobiliários embutidos também. Então, era uma questão que não tinha muito como no Brasil, e agora a gente já consegue ver que essa linha industrializada da linha branca, né, são os eletrodomésticos, já começa a pensar na personalização. Então, a Electrolux lançou um ar-condicionado que você pode encapar, né? A LG tem algumas coisas que você pode também colocar com o planejado, ela já vem com um refinamento diferente na porta, né? Que você encaixa melhor. Então, eles estão pensando de outra forma. E como isso chega até vocês, Priscila?
Eu acho que essa é a questão mesmo do bem-estar. As pessoas estão buscando cada vez mais se sentirem bem no ambiente que eles estão. E na indústria, a gente faz muito essa reflexão. Quando tu está desenvolvendo um produto, do que a gente precisa fazer, e daí é nos detalhes que a gente consegue buscar essa diferenciação, né? Então, assim, tem muita pesquisa, tem muito desenvolvimento, mudanças de comportamento e a busca incessante por esse bem-estar, por esse prazer, por estar em casa, por ser um refúgio. Materiais confortáveis, tatilmente. E né? que despertem sensações de conforto, de aconchego. Então, daí tem toda a influência das madeiras, das cores, dos elementos naturais. Então, a gente viu uma mudança grande nos últimos anos de comportamento em relação à escolha desses materiais, né? As coleções das empresas também se voltaram para isso. Então, é justamente buscar esse aconchego. Daí vem nas facilidades dos eletros, nessa mimetização, né? No Brasil era muito difícil realmente de encontrar os embutidos. E hoje já tem linhas de embutidos e nós, com a questão do móvel, a gente também tem modulações para atender aos eletros embutidos e fazer uma cozinha totalmente mimetizada, onde você não enxerga nenhum eletro e é todo como a frente de uma cozinha, né? Então, isso se busca muito e eu acho que porque desperta essa sensação de acolhimento. E você falou uma palavra muito legal, que é o sensorial, né? Eu queria ouvir da Natasha sobre experiência sensorial no projeto, né, de alto padrão. Como esses elementos podem elevar a percepção de exclusividade e de conforto? E quais são esses elementos tão importantes que despertam a experiência sensorial na casa? Olha, a gente tem vários pontos, né? Desde o físico até a neurociência como um todo, de layouts possíveis, de materiais possíveis, do conforto, olfato, né? A gente tem uma série de elementos. Então, acho que é mais o arquiteto, quando ele pensa no todo, ele gera o conforto pelo todo. Não é um elemento só que vai acontecer, né? Então, as coisas têm que se conversar. E essa questão do embutido, muito é você comprar o micro-ondas de um, o fogão do outro, então fica aquela, né? Então, mimetizar tudo realmente é um conforto visual. A gente tem a questão do olfato, que aí é muito importante também. Iluminação, uma coisa também fundamental, porque ela te tira uma iluminação errada, pode te gerar ansiedade, questões em crianças também, então a iluminação mais quente, mais baixa, focada, né? Muito no alto padrão a gente usa muito isso. É uma iluminação que não vem direto do teto, né? Ela vem mais focada, mais quente, em detalhes, em embutidos também. Acho que na própria marcenaria, quando você abre, né, e ela ilumina, ali é toda essa é a experiência em si, é o viver em si. Eu acredito muito que é o todo, não tem um elemento específico. Perfeito, perfeito. E um elemento, uma palavra muito presente aqui, tanto na Móvel Sul quanto no design como um todo, é a sustentabilidade, né? Que vem aparecendo cada vez mais forte como uma via que não nos parece ter outra alternativa. Eu queria saber se elas combinam com o design de alto padrão. É possível, Priscila? A indústria também precisa ficar atenta a isso? Totalmente, né? Eu acho que as pessoas e as indústrias, elas estão cada vez mais conscientes, né? Cada um é parte dessa responsabilidade. Então, o consumidor que vai comprar e a indústria que vai oferecer ao mercado esse produto. Então, tanto na busca de materiais, na busca de tecnologias para a indústria, maquinário, que também sejam econômicos energeticamente, questão de resíduos. Então, a indústria é responsável, o consumidor está cada vez mais consciente. Eu acho que as gerações que vêm, elas vêm muito mais conscientes também. Então, eu acho que é algo que veio para ficar e eu acho que é uma responsabilidade de todos, o que consome e o que produz, né? E a gente aplica muito isso e cada vez mais busca fornecedores de matéria-prima que também tem todo esse cuidado, essa certificação, esse reaproveitamento de materiais.
E eu acho que no design também isso vem com força, né? A gente viu no próprio salão peças e uma categoria que premiou isso, né? Então é super importante. Você concorda? Como isso é visto no design? Olha, eu acho que a sustentabilidade em si, a gente pode gerar vários pontos, na verdade, não só da onde vem essa matéria, para onde vai, mas se você tem um produto de qualidade, um bem durável, que você não vai ficar gerando consumo, isso já é sustentável, né? Então, um armário que vai durar 30, 40 anos, que você não vai ter que ficar trocando, isso já é uma coisa muito sustentável, né? A valorização da matéria-prima brasileira já é também essa questão que você puxa para o sustentável. Hoje, nas indústrias, a gente está vendo algumas com a introdução do ESG, né, que comenta muito, que aí você é o sustentável com o social junto. Então, quando você está fazendo as escolinhas das indústrias, que muitas indústrias têm as escolas dentro para formar, né, os novos e tal, isso é uma sustentabilidade social. Então, acho que o sustentável não é só a matéria que vai biodegradar, etc. É pensar no todo, né? O 360 do produto é um ciclo de vida. Então, qual é esse ciclo de vida? Desde o início da pessoa que está fazendo até quando que ele vai realmente morrer ou se vai morrer. Às vezes ele pode se reinventar, esse produto, você pode pegar, pintar uma cadeira ou restofar com outro tecido. Então, acho que é usar o que você já tem, reformar o que você tem e comprar de forma consciente, né? Então, acho que é esse ponto. E tem também matérias-primas que a gente está fazendo no Brasil com tecnologia primorosa, assim. Por exemplo, um case que a gente viu aqui no prêmio tem os cobogós do Ambrósio com o Marcelo Rosenbaum. Ali foi toda uma... Eu conheço o Ambrósio, tal, ele me contou a história, foi toda uma questão cultural da sociedade ali mesmo, que eles colhem o mexilhão e aí a casca, como que é descartada essa casca, essa concha? Então eles trituram e fazem uma resina. Isso era feito por uma universidade. Aí vem um outro olhar de uma pessoa de mercado, chama uma grande indústria, que se não me engano é a Porto Belo, né, que está com eles, e aí já formaliza de uma forma industrial esse cobogó. Isso foi lançado na Expo Revestir há umas 2 passadas, os cobogós, e depois eles vieram com um revestimento com o mesmo material, mas mais comercial e super comercial. Você olha o produto assim, você... Porque geralmente o sustentável, né, você põe de uma certa forma, assim. E ele estando dentro e sendo comercial, é incrível isso, né? Então... É a união perfeita, né? É a união perfeita. Priscila, certamente esse é um dos desafios, então, que a indústria enfrenta, né? Você tem outros para compartilhar conosco? Hoje, quais seriam os maiores, os principais desafios enfrentados pela indústria para a criação e a produção dos móveis de alto valor? Na verdade, eu acho que tem que ter muita base de pesquisa e esse desenvolvimento que eu digo genuíno, sabe? A gente vê muitas vezes muita cópia, indo buscar muita referência italiana e fazer a cópia italiana, né? E a gente vive numa realidade muito diferente, com uma cultura muito diferente, com uma temperatura muito diferente. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, eu acho que as indústrias de alto padrão, elas investem em pesquisa e desenvolvimento justamente para ter a sua identidade, né? Então, assim, a gente busca referências, sim, referências mundiais, mas eu acho que essa pesquisa interna, esse desenvolvimento interno é que faz a diferença e que torna essa marca uma grife reconhecida, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio, mostrar o seu valor pela sua criação, pela sua criatividade, pelo seu desenvolvimento interno, por valorizar coisas do nosso país, profissionais do nosso país. Então, acho que as marcas de alto padrão já buscam muito isso, cada uma dentro da sua identidade, e eu acho que isso precisa ser mais valorizado por nós, né? Ou pelos consumidores, pelos clientes. Isso tem um grande valor e é o que torna essa uma grande marca, né?
Perfeito. Quando a gente fala também de valorização, o alto padrão está muito ligado a materiais nobres, né, exclusivos, e a gente acompanha, por próprio Prêmio Salão Design que você comentou, a substituição desses materiais, muitas vezes, por materiais que agridem menos o meio ambiente. Vocês viram isso no Prêmio Salão Design? Tem algo, ela já compartilhou com a gente, né, a Natasha, sobre um produto específico. Tem outros insights nesse sentido que a gente pode compartilhar sobre produtos que agridem menos o meio ambiente também terem espaço nessa indústria de alto padrão? Sempre vai ter espaço. Eu acho que inovações, materiais, eu acho que sempre vai ter espaço. A gente tem que ter sempre esse olhar, né? No salão também tivemos prêmios de as tampinhas recicladas de ONGs, que gerou um banco, as próprias madeiras, né? Então, o residual de madeira se transformarem em outras peças de design de madeira. Então, eu acho que sempre vai ter espaço para isso. Eu acho que a gente tem que ter sempre esse olhar e acho que vai crescer muito ainda mais essa preocupação e até o desenvolvimento de materiais, indústrias que se voltam para oferecer isso. Na feira também nós tivemos um grande exemplo, né, que foi muito citado, que saiu na imprensa. Então, eu acho que sempre vai ter esse olhar, essa preocupação e essa valorização que está se dando ao assunto, né? Não, e um adendo seria, não é caricato, né? Quando você fala da tampinha, você pode pensar de uma forma caricata essa tampinha, mas não, ela é diluída, ela vira uma chapa, né? Com desenhos, com texturas, então pode ir, né, na área externa, pode molhar, então tem propriedades. Antigamente a gente via sustentabilidade de forma caricata. E hoje não, você tem bons profissionais, você tem a tecnologia do mercado que potencializa isso, então desmancha as tampinhas, faz uma massa, essa massa é estrudada, vira uma chapa, essa chapa é trabalhada. Então são várias questões. A gente teve uma categoria que ganhou um prêmio em separado, que foi do uso das madeiras brasileiras. Então ele não usou os toquinhos, ele pegou e fez um banco que você jamais fala que aquilo ali é sobra, sabe? Então não está caricato, são produtos reais e potencialmente comerciais também, né? Também. Muito legal. Natasha, algo que a gente já falou aqui, que eu queria explorar um pouquinho mais, é esse movimento de valorização das áreas comuns nos empreendimentos. Como isso reflete no design de interiores? Como isso entra nesse tema também? São produtos, você insere ali produtos mais, não digo corporativo, mas você tem outra visão, né? Porque são áreas que vão ter bastante impacto, então acho que é mais... são produtos residenciais, mas com materiais resistentes, né? Então a gente tem tecido de PET, a gente tem tecidos tecnológicos 3D, que você, né, arranha e não sai nada, né? Então acho que é mais nessa questão da durabilidade como um todo, mas o produto como é o mesmo residencial. A gente pode acrescentar talvez os ambientes, os usos dos ambientes, não o produto em si. Por exemplo, a gente tem agora salas de reunião, né, disponíveis que não tinham em grandes condomínios, as salas de coworking, né, que você consegue reservar, os wine bars também, então usar o rooftop para outras coisas, então não é mais uma área técnica. Acho que é mais esse uso em si, assim, né? E ele expande as opções, então é um novo momento também de expansão e de novas possibilidades de aproveitar esses espaços. Perfeito. A gente falou muito aqui hoje sobre tendências que estão em alta, sobre desafios, né? Sobre esse momento que a gente vive no design de interiores. Para encerrar esse bate-papo, eu gostaria que a gente fosse um pouquinho além e falasse um pouquinho de futuro. O que a gente com certeza enxerga na feira, no prêmio, né, no salão, são certamente apostas, né, do que a gente está sentindo. Quais pontos que a gente conversou aqui hoje que ainda não foram ditos sobre apostas do mercado dentro desse nicho de alto padrão? O que é que, por onde o caminho pode se indicar nesse momento? Eu acho que essa questão do aconchego veio para ficar. Então, as madeiras, ambientes todos revestidos, né, que a gente vê muito agora, revestimento de parede, de teto, porque é o que
que causa o acolhimento, né? Então eu acho que isso vem para ficar. Eu acho que o brasileiro já mostrou que gosta disso. Nós somos um povo caloroso, a gente do abraço, então os nossos lares são assim também, né? Essa relação com a natureza, todo mundo sentiu isso com a pandemia e trouxe para dentro das casas de forma muito forte, dos imóveis. Agora a questão dos próprios imóveis gardens, né, que eles falam, que os apartamentos gardens que veio. Então, tu mora com segurança num apartamento, mas tu tem uma sensação quase que de uma casa, né? Então eu acho que isso é presente, mas é o que vai seguir para o futuro e é como também a gente pensa no desenvolvimento dos produtos. Acho que a gente pode falar também da tecnologia embutida no produto, né? Então, a gente viu no salão italiano, a Moi fez uma mesinha que carregava o celular e também umidificava o ambiente, isso tudo numa mesinha lateral. A gente pode também simplificar um pouco mais e trazer os sofás com carregadores, né? Essas coisas mais embutidas. E ter confiança, né, nessa questão, porque antes era um produto muito chinês, né? Então você também pode ter um curto, pode ter alguma coisa, então já essa tecnologia mais bem feita, não tão aquela torre que levanta e tem várias tomadas, mas sim uma coisa delicada que você põe e carrega, né, no contato. Então é uma tecnologia que você não vê, mas ela está presente. Eu acho que isso é um ponto bem importante, né? E que vem para facilitar o dia a dia do usuário, daquele móvel, né, daquela casa. Então, hoje a gente já tem muita tecnologia embutida e exatamente, ela está escondida, né? Então é o carregamento por indução, é um back panel que sobe da bancada, você esconde ou mostra. Então eu acho que essa tecnologia que vem para ligar facilitar. as luzes antes de chegar, né, por aplicativo, esquentar a banheira antes de você chegar. Então toda essa tecnologia é muito mais viável, é muito mais presente hoje. Então, acho que é um ponto bem a se pensar. E que não precisa ir muito longe, então, para ter acesso, já que a gente tem grandes marcas e profissionais também brasileiros muito dispostos e atentos a esses canais, né, gurias? Com certeza. Perfeito. Eu queria colocar um ponto, não sobre essa questão, mas acho que como o todo aqui que a gente está falando do Brasil, da valorização, etc. E hoje é uma questão que está sendo muito comentada, a Fernanda Torres. Né? E é uma questão que ali você pega a força do brasileiro, né? Então não tem política, não tem cor, não tem questão social, tá todo mundo torcendo e assumindo esse Brasil, né? Todo mundo nessa torcida, então isso é muito bonito. A questão do luxo nela também, o luxo silencioso que está empregado nela como marca, isso também é uma questão bem interessante de ver. A roupa que ela coloca, a forma é coerente com ela e com o projeto que ela está sendo identificada. Então, né, tiveram várias críticas externas de tá muito preto, tá muito reto, né? Ela tá falando de questões fortes, então ela não pode ir de rosa, pink, floral. Então, e você vê também que ela prioriza estilistas brasileiros. No Globo, quando ela foi receber, o brinco dela é um menino designer industrial que fez Mackenzie, mora em Londres hoje e faz joias incríveis. Então, assim, o design é muito mais do que o móvel. É a roupa, é a sua estética, é o que você está apresentando, né? É a sua marca, o que você quer. E acho que as casas têm essa marca, essa personalidade. E é a coerência. Qual é essa coerência? Então, por isso que a gente falou do rebuscado, o dourado, não faz mais sentido, porque não é mais coerente com a realidade, com a personalidade das pessoas, né? Então, se você pegar a Fernanda como um case ali de branding, você tira pontos fundamentais, assim, que a gente pode trazer para o nosso mercado como um todo. Que combinam muito com o alto padrão que ela está tentando transmitir nessa mensagem, né? Sim. E que felizmente está representando a gente. Muito obrigada, gurias, por esse bate-papo super proveitoso. Obrigada, nós que agradecemos estar aqui, né? E agradeço também do convite não só do podcast, mas do júri, de vir aqui. A feira, eu até comentei com o pessoal da produção,
é muito grande, assim, a gente está acostumado com São Paulo, que tem as feiras, né, que foi imigrante e tal, mas aqui é muito grande, realmente, a gente fica admirado. O corredor, você escuta pouco português, então, assim, essa questão também é bem interessante. As pessoas de outros lugares virem para Bento, então muitos designers vieram para o prêmio, isso também foi muito legal. Então, acredito que aqui a gente está fomentando realmente, e é um polo, e eles estão conseguindo fazer isso com uma grande maestria, em vários pontos, assim, a produção está de parabéns como um todo. Que legal. E essa valorização local, né? Que a gente tem que saber se mostrar, porque a gente tem muita indústria, muita marca, muito designer, que pode muito mais, né? Então eu acho que a entidade também fomenta para que a gente possa ir mais longe, mostrar mais o nosso trabalho, o nosso potencial, a nossa indústria, porque a gente tem muita tecnologia aqui. É admirável assim o polo e tudo que ele pode oferecer, ou que ele até já conquistou, né? Em tantos países que as indústrias daqui já atuam. Perfeito. Gurias, muito obrigada pela participação de vocês. Voltem sempre. E esse foi mais um Somos Móveis. A produção desse bate-papo é da Pura Conteúdo e a edição e captação é da Cor Produções e da Pollen Audiovisual. Até a próxima, pessoal!